E tá começando mais um episódio do podcast Cris Manfro, onde compartilhamos dicas e estratégias para você ter relacionamentos bem-sucedidos. E hoje vamos falar de um dos assuntos mais importantes para quem quer ter sucesso em qualquer área da vida, que é como ter uma boa conversa nos negócios e relacionamentos. Cris, para começar o episódio de hoje, quais são os principais problemas que uma pessoa que não tem uma boa comunicação enfrenta? Todos. Todos. Porque uma comunicação, uma boa comunicação, você saber comunicar teus sentimentos, teus pensamentos, o que se passa com você, né? E também saber perguntar, porque comunicação não é só falar, gente. Comunicação é você saber ouvir o que se passa, não só nos sentimentos, mas nos pensamentos também do teu parceiro. É fundamental. Isso é fundamental em negócios, né? E você comunicar alguma coisa em negócio, e não só no sentido do português. Muita gente pensa que comunicar é você falar bonito, tá? Falar bonito não comunica, tá, gente? Falar bonito não comunica, pelo contrário, né? Às vezes, a própria imperfeição é que faz com que a gente se comunique de verdade com as pessoas. As pessoas, enquanto ficam tão preocupadas com formas, né? Formas no português ou na coisa assim, ou em falar bonito, e não é isso que conecta. O que conecta é você falar a verdade, de verdade. E quando você faz isso, por exemplo, nos negócios, que você ouve, e ouve no sentido de eu demonstro um interesse verdadeiro por você. E eu falo também com um interesse verdadeiro para você. Aí você vende, você ama, você compra, porque acaba dando certo as coisas, né? Eu nunca vou esquecer uma aula que eu recebi quando eu li um texto uma vez do Erich Fromm. E ele conta a história de um fazendeiro. E ele diz que esse fazendeiro era um criador de porcos e chegou lá um vendedor de livro, de enciclopédias. Antigamente os caras vinham nas fazendas vender enciclopédias, batiam na casa da gente para vender. E aí o cara diz, olha, eu tô aqui vendendo enciclopédias e tal, e o fazendeiro diz, olha, eu não me interesso por enciclopédias, porque afinal de contas eu trabalho com porcos, né? Eu crio porcos, então o que eu vou fazer com as tuas enciclopédias? Nesse momento o cara diz, sério, você cria porcos? E como é que é criar porcos? E ele começa a contar como é que é criar porcos, quantos porcos ele tem, como é que os porcos se alimentam e tal, até que ele diz, você quer ver? Ele disse, mas é claro que eu quero. Vamos lá. E nessa comunicação, né, onde tu sente a disponibilidade, tu sente a receptividade, você vê ali um envolvimento, né? Ele estica a mão, Carol, e ele coça um dos porcos. E tira a mão, olha pro relógio e diz, nossa, já tá na hora de eu ir. O cara diz, mas espera que eu vou vou comprar a tua enciclopédia. Aí o cara mesmo diz, mas como assim vai comprar minha enciclopédia? Você não lê livros, você cria porcos. Ele disse, sim, eu não me interesso por livros, nem por enciclopédias, mas eu me interesso por quem se interessa pelos meus porcos. Isso foi uma grande lição na minha vida, porque é assim que se dá a conexão, num interesse verdadeiro. E comunicação, antes de mais nada, é você ter um interesse verdadeiro em comunicar, em se fazer comunicar, não só em falar. E saber em ouvir. Só que muita gente pensa, isso é um problema nas brigas de casal, Carol. Porque as pessoas pensam que se elas protestarem, se elas criticarem, elas se queixarem, elas reclamarem, elas vão conseguir ser ouvidas. E não é o que acontece. Porque quando você vem na crítica, quando você vem na queixa, na reclamação, automaticamente você engatilha no outro a defensividade, que é outro problema. Essas 4 coisas são destruidoras de relação,
porque são destruidoras da comunicação. E eu entendo que às vezes o protesto é legítimo. A pessoa está coberta de razão de querer protestar. Mas o protesto engatilha automaticamente no autodefesa. Porque nesse tipo de protesto você usa assim, ó, porque tu, ou você não isso, você aquilo, você não aquilo, você usa você. O você, o tu, ele sempre vem com um dedo em riste, como uma acusação. Automaticamente a pessoa fica surda, cega e geralmente muda. Bloqueia total. Mas, Cris, como a gente faz então? A gente sabe que uma comunicação assertiva não começa com o tu ou com o você, mas começa com o eu. Se eu quiser comunicar alguma coisa, eu tenho que começar por mim. E isso eu trabalho muito. Dentro do curso do De Bem com o Seu Amor tem um módulo inteiro que fala sobre comunicação, de como você pode aprender a falar, não só o que se passa com você, mas o que você sente, né? O que está chateando, o que está incomodando, sem acusar o outro. Porque se eu digo, eu tenho me sentido sobrecarregada, é bem diferente dizer assim, ó, tu deixa tudo para mim fazer. Tu não me ajuda em nada. É bem diferente de eu dizer, eu estou me sentindo sobrecarregada. Porque às vezes, isto não aparece para o teu parceiro. O que aparece ele é que tu está se queixando e que tu está brigando. Não aparece que tu está sentida, que tu está cansada, que tu está sobrecarregada. Aparece que tu está se queixando. Como tu está se queixando e ele não vê o porquê? Porque ele te ajuda. Ele automaticamente devolve dizendo, tu é uma chata, tu só complica, tu incomoda, porque eu não tenho paz, porque tu... E aí o casal entra numa comunicação que não existe, porque ninguém ouve nada de verdade que está se passando com o outro. Só ouve a queixa. E além de não trazer mudanças, né? Não. Queixa, crítica, reclamação, isso não traz. Agora, se eu falo, eu estou sobrecarregada e a gente precisa fazer alguma coisa, o que pode ser feito? Você foca na solução, não no problema. Os casais adoram me trazer problemas. Porque o nosso problema é esse, porque o nosso problema, e é óbvio que no meu problema, no Tribunal do Amor, tu imagina, eles culpam quem? A si mesmo dizendo, eu estou intolerante, eu estou impaciente, eu sou muito chato, eu realmente complico. Claro que não. Eles dizem, ele, ela, e entram dentro do consultório na mesma coisa que eles fazem em casa, que é numa disputa para ver quem está certo, para ver quem tem razão. E às vezes também não se chega a lugar nenhum, porque ambos estão certos de acordo com certos pontos de vista, né? E ambos estão de alguma maneira sofrendo. Ou, né, se tu não tem claro o que está se passando com o outro, quando o outro diz assim, ó, você não me ajuda em nada, o cara diz, não, só trabalho 24 horas para trazer tudo do bom e do melhor para ela. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se ela diz, eu estou sobrecarregada, ele diz, bom, faz sentido, tu tem o teu trabalho, tu tá com as crianças, tu tá com a casa, e eu realmente tô com esse projeto, é que se esse projeto... E aí ele situa ela. Conversa é uma grande oportunidade de tu situar o outro, o que tu tá vivendo, que o outro às vezes quando não entende, né? Às vezes o outro não entende. Porque ele não está situado. Situar não é dar explicação, tá, gente?
Porque esses dias uma pessoa me disse assim, mas tu acha que eu devo dar explicação? Não. Não é sobre dar explicação, é sobre situar o outro, para que o outro entenda o que está se passando com você. Porque aí tu pode pôr o foco na solução, não no problema. O problema faz o casal entrar num ciclo de negatividade que é um cachorro correndo atrás do rabo. É isso aqui, ó. E quando o casal entra nesse círculo, esse círculo ele vai puxando o casal para uma negatividade e literalmente para o ralo. Agora, quando tu para e descobre o poder de uma boa conversação, se você coloca empatia para com o outro, e se tu consegue fazer com que o outro seja empático com você, quando você fala de você. Você sabe que uma das coisas que mais aproxima o casal e que mais traz intimidade para um casal, Carol, é a conversa. Porque quando um casal se conhece, sabe o que ele quer? Ele quer contar tudo de si um para o outro. Se tu bobear, num final de semana conta a vida inteira. Sabe por quê? Porque a pessoa gosta de contar? Não, até que nem quem fala costuma falar um monte. Por quê? Porque é uma forma de a gente aproximar, da gente criar vínculo e criar conexão. Mas, Cris, tem muitos casais que ao longo do tempo também vão perdendo isso, né? Claro. Essa conexão, esse hábito de conversar, de compartilhar as coisas. Qual dica que tu dá com esses casos? Praticar. Praticar. Porque o que acontece? Tu tem toda a razão. O casal sai daquele macaquinho, daquela golfinha que eu sempre brinco, que querem contar tudo um para o outro, que querem saber tudo um do outro, para um casal onde ela tem o trabalho, geralmente ainda com a casa e os filhos nas costas dela, e ele achando que ele é um lobo, não da vovó, mas tendo que ir à caça e à luta, ter o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão. E o que o casal passa a falar? Boleto, encargos, a próxima compra, mas não a próxima compra às vezes como um sonho para o casal, mas é porque já arrecadaram tal quantia de dinheiro, então o que vamos comprar agora? E esse acaba ficando o papo. Ninguém mais pergunta assim, você tá bem? Ai, Cris, mas eu digo para ela, eu te amo. Mas fala de verdade? Não, falo porque também falo. Mas é um eu te amo como eu vou na esquina comprar batata. Não um eu te amo, quero saber como é que você tá, né? Pá, passei por um problema na empresa. Conta para mim, como é que isso está sendo para você? E veja bem, às vezes as pessoas não querem nem solução, Carol. Porque geralmente os homens, eles querem dar uma solução. Mas então sai do trabalho. E a mulher começa a chorar e diz, você não me entende. Ele disse, como não entende? Mas você está com um problema no trabalho, sai do trabalho. E ela diz, mas não é isso. Eu amo o meu trabalho. Eu quero estar no meu trabalho. Mas eu estou vivenciando isso e isso. Às vezes a pessoa só quer falar. E quando tu diz, uau, deve ser difícil isso para ti. E ela diz, é. Ai, amor, obrigada por tu me escutar. Porque ela não quer necessariamente uma solução. Ela quer poder se sentir ouvida. Com uma atenção verdadeira. E não pode ir falando. Isso, vai conversando que eu estou te ouvindo, Carol. Pode ir fazendo as coisas. Isso. Não. Fala para mim. Fala para mim. A gente nasce querendo isso. A criança nasce procurando o nosso olhar e a nossa comunicação. E para tu ter uma ideia, se tu pegar um bebê, se eu pegar um dos meus netos, eu tô com um neto de 9 meses agora e dizer assim,
Mas que feio que você é! Nossa, você é tão feio! Ele vai rir. Porque o feio para ele não diz nada, mas a maneira que eu estou falando diz. Se eu disser assim, como eu te amo, ele vai se assustar. E tu sabe que nas brigas de casal, Carol, o tom é o que mais pega. Não é nem o que as pessoas dizem às vezes, porque quando eles estão num monte de verborreia, eles nem sabem direito o que eles estão dizendo ou o que eles estão ouvindo. Mas o tom eles sabem. O tom eles sabem. Então, se você quer ver um casal que começa a se desconectar, você pode olhar um casal que começa a não conversar mais. Porque enquanto ainda tem queixa, Carol, ainda tem protesto e ainda tu sente que tem vida. Mas quando uma mulher, por exemplo, cansa de verdade, ou quando um homem entra pro buraco dele, ou para hibernar, ou para ficar que nem um tatu mesmo, a conversa para. A conversa para. E quando a conversa para, é um problema. Por quê? Porque o casamento tem 3 pilares. A conexão, e faz parte da conexão a conversa, né? O equilíbrio entre o eu e o outro. E se não tem mais conversa, você já sente que não tem mais equilíbrio. Pelo contrário, está cada um indo para um lado, né? E o propósito. Como é que um casal vai ter um propósito alinhado? Vão ser coniventes nas coisas um do outro se não tem conversa. Mas é diferente, Carol, por exemplo, de um casal que fica em silêncio, porque está tão confortável que pode ficar. Quer ver? Quando eu venho para o litoral, eu me dei conta disso hoje. Quando eu estava vindo para cá, tem vezes que eu venho para cá, lá da minha cidade de Novo Hamburgo, até aqui, dá 1h30, sem falar absolutamente nada com meu marido. Eu venho ouvindo música e olhando a paisagem, às vezes eu dou uma cochilada, porque eu fico tão relaxada, eu estou tão à vontade com ele que eu não tenho que inventar um papo. Porque isso também é um problema. Que é quando tu não tem mais a liberdade de ter a vontade com o teu parceiro, que tu tem que inventar algo, tu tá desconfortável com aquele silêncio. É diferente do silêncio de eu não tenho nada para falar para você. Acho que aí entra a conexão, né? Porque quando tu não tem nada para falar e tu fica ali buscando, é porque tu tá desconectada. Tu sente que não tem aquela coisa. Exatamente. Então vê, tipo, mas eu e meu marido não conversamos, ficamos 2 horas. Eu também. Quando? Quando eu tô tão sossegada e tão tranquila que eu vou observando a paisagem, eu gosto disso. Né? E ele vai prestando atenção na direção e tá tudo bem. E lá pelas tantas, ele fala alguma coisa, ou eu falo alguma coisa, a gente começa a conversar. É diferente do silêncio que tu não tem mais conexão. É diferente do silêncio de castigo, de brabeza, do emburramento. E que sabe o que ajuda na relação? Nada. Porque só traz afastamento. A conversa, ela é como uma ponte. Né? Imagina assim, 2 margens de um rio. Então, um parceiro e o outro parceiro são 2 margens do rio e que você tem que criar uma ponte para poder aproximar. Então, como é que eu estou criando essa ponte? Para tu ter uma ponte, Carol, tu tem que fazer um bom plano. Principalmente se a ponte ela é difícil. Se é uma ponte difícil, que vai juntar 2 margens difíceis. Ela tem que ter um plano. Tu não pode construir uma ponte de qualquer jeito. E tem gente que diz assim, nós precisamos conversar e sai
com um monte de coisa sem pensar no que tu tá dizendo. E isso é um grande erro, Carol, quando a pessoa pensa, eu tenho que me expressar, e todo mundo diz, tem que conversar, você tem que conversar. Daí a pessoa diz, eu escutei lá no podcast que eu tenho que conversar, então eu vou sair conversando de qualquer jeito. E dá ruim, que nem meu neto paulista, dá ruim. E dá ruim porque a pessoa não pensou no que ela ia dizer, ela não pensou na forma que ela ia dizer, ela só pensou que ela ia dizer. Isso é um problema, porque isto faz o oposto, que é juntado às margens. Pelo contrário, é como se tu largasse uma bomba bem no meio da ponte. O que era para unir, tu acabou de criar um rombo desse tamanho, porque ele não quer mais conversa com você. Você não se sentiu nem um pouco ouvida, porque tu achou que trazendo tudo aquilo a pessoa ia ouvir. Um outro problema, Carol, muito sério. As pessoas dizem, eu quero conversar, mas elas querem fazer um monólogo. E um monólogo de queixas. Só um pouquinho, pega o seu papiro, abre ali e diz, bom, eu quero falar sobre isso. Na terceira, o cara não escuta mais. Mas, Cris, eu percebo que também as pessoas têm muita dificuldade em quando conversar. Como saber o melhor momento de eu falar o que está me incomodando? Sim. Algumas conversas difíceis e que são necessárias não teriam um melhor momento. Tá, mas me diz então quando vai ser bom conversar. Mas você pode observar algumas coisas. Por exemplo, é o final de campeonato do time preferido do teu marido? Deixa ele, Pomas. Deixa ele, não é hora de dizer assim, nós precisamos conversar. Hoje não, porque eu vou ver meu futebol. Tu vai dizer, então o futebol é mais importante do que eu? Ele vai dizer, bom, hoje é. Hoje é, eu não vou deixar de assistir o meu jogo. Bom, se o parceiro está estressado, se o parceiro está cansado, e principalmente se com pressa. Com pressa por quê? Porque às vezes a pessoa espera, o outro está na porta para fazer alguma coisa e dela sai com uma bomba. Eu comuniquei. Não, você não comunicou. Você jogou uma bomba. E a pessoa sai com aquilo. Aí hoje é um horror, gente. Hoje é um horror porque daí tem o WhatsApp. Mensagem. Sabe o que isso comunica? Nada. É um monte de bomba. Um monte de bomba sendo jogado. E vira briga. Na briga, Carol, o outro é visto como um adversário. E se é meu adversário, eu tenho que humilhar, eu tenho que pisar, eu tenho que destruir, eu tenho que acabar. Tá, mas e a conversa? E o que se criou nessa conversa? Nada. Criou, sim, um distanciamento. O que era uma ponte virou um abismo enorme. O que era para ser uma coisa que unia virou uma coisa gigantesca. Então, comunicação, Carol, não é só falar também. É você sentir aqui. Por exemplo, Cris, eu não quero mais fazer tal coisa. Como é que eu comunico isto para ele? Tu só vai comunicar fora quando tu conseguir comunicar dentro. Você tá certa que você quer dar esse não? Que você não quer fazer certas coisas? Sim. Então, esse sim tem que se transformar num não aqui dentro para tu poder dizer não aqui fora. De forma assertiva, acreditando no que você decidiu, acreditando no que você quer. Isso se chama ter direitos. E ter direitos, poucas pessoas falam na comunicação. Mas ter direitos não é só se comunicar. Quer dizer, comunicação não é só se comunicar bem, é tu poder comunicar os teus direitos de forma assertiva. Né? Então, poder saber dizer não, saber dizer o que você quer.
e principalmente a maneira que eu vou falar isso. Então, eu sempre quero que vocês pensem que uma ponte ela é feita de pilares. Quais são os pilares da ponte da conversação? Respeito, verdade. A verdade entra a sinceridade, de você poder realmente dizer o que se passa com você, o que você quer. Porque a mentira, mesmo quando ela é bondosa, ela é desonesta. Ela cheira a desonestidade. Então, quando você fala a verdade, você tem muito mais chance de reforçar os pilares dessa ponte que une. O jeito, o tom da voz, o respirar, o se acalmar. Porque isso também é uma coisa importante. Eu falei antes de você prestar atenção, quando tu me perguntou, no parceiro. Se ele está calmo, se ele não está com pressa, se ele está estressado, né? Mas fundamental é você perceber como você está para poder comunicar. Porque se tu está num momento desregulada emocionalmente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque você pode até tentar comunicar, mas na primeira oportunidade que você não se sente ouvida ou sem atenção a qualquer coisa, bom, aí te prepara. Porque não vai vir mais conversa, vai vir as bombas que eu falei antes. Cris, e aqui entra mais uma coisa que a gente estava falando no outro episódio, sobre autoconhecimento. Porque se a pessoa ela não sabe identificar, por exemplo, uma situação que está acontecendo, puxa vida, aquela situação ali está acontecendo porque eu tô magoada por outra situação que aconteceu há um tempo atrás. Ela vai lá descarregar tudo aquilo em cima do parceiro, sim, sendo que é uma coisa dela. Aí entra de novo a importância do autoconhecimento. Sim, e quanto mais você entende o porquê que eu tô triste, o porquê que eu tô chateada, o que eu quero, o que eu não quero, mais você consegue ter uma boa comunicação, né? E a gente chama de ser assertiva. O que é ser assertiva? É você falar de um jeito que você tenha resultado. A gente conversa, Cris, e não vai a lugar nenhum. Mas que tipo de conversa vocês estão tendo? Não está tendo conversa, está tendo briga, está tendo acusação. A cada conversa a pessoa entra num tribunal, aí fica em réplica, tréplica, e ninguém se ouve. E ninguém se ouve um ao outro, e ninguém se ouve. Mas o que eu estou falando mesmo? Porque lá pelas tantas a pessoa para e diz: mas olha o que eu estou falando. Sem falar que quando um casal está em crise, Carol, eles têm um mesmo jeito de pensar. Como assim, Cris? Eu vou te explicar. O cérebro, ele entra numa linha de pensamento que é aquilo que ele vai pensar. Que mesmo quando um dos parceiros sai desta linha que ele vem pensando, ele não se dá conta, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais claro. Eu tinha um casal e ela era extremamente rígida, ela não ouvia, ela não aceitava nada que vinha deles, eles estavam numa situação muito difícil. Até que um dia ele coloca uma coisa e ela diz assim: olha, agora eu tenho que dar mão à palmatória. O que ela quis dizer? Olha, agora eu tenho que concordar com ele. E ele se vira assim: o quê? Mas tu é louca! Quando que tu deu a mão à palmatória? E ela disse: quê? Eu nem disse isso, não foi isso que eu quis dizer. Ele disse: tu acabou de dizer agora. Ela disse: mas não dá para falar contigo mesmo. E eles entraram no mesmo círculo de sempre. Sabe o que eu fiz? Eu ri. Me deu um ataque de riso que eu não conseguia parar de rir, porque foi muito engraçado. Porque finalmente, quando ela concorda com ele,
ele não ouve. Porque o cérebro dele só ouvia, lia, transcrevia de um jeito só. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a rir, claro, primeiro deles, lá pelas tantas, os dois pararam, ficaram olhando a maluca aqui, rindo, né? Era de chorar, eu disse, olha, é de chorar, mas eu tô achando engraçado. Né? É de chorar, e eu vou dizer por quê. Fulana, tu concordou com o que o fulano disse lá? Sim, mas já mudei de ideia. Não. Concordou ou não concordou? Sim. Fulano, você viu o que ela disse? Que ela dava mão palmatória no sentido de que ela concordou com você? Não. E vocês sabem por quê? E eu pude explicar para eles. Mostrar o que acontecia no cérebro deles, que eles julgavam que comandavam. Eles não comandavam aquilo, Carol. Eles simplesmente reagiam a um pensamento que vinha na cabeça. Ela acabou de me atacar. E ele reagia. Se você numa conversa, você quer ter realmente uma conversa boa, você tem que se dar conta, tá? Que quando vem um impulso de algo que você tenha que falar ou queira falar, o impulso de raiva, de tristeza, seja qual for que venha, antes de reagir, você pensa para agir. Entre eu sinto através de um pensamento automático muitas vezes. E o que eu vou fazer, eu posso pensar. E esse período aqui, onde eu posso refletir sobre como eu vou agir, é que se chama liberdade. Porque muita gente diz, quer saber? Eu falo o que eu penso, eu digo que é jeito, eu sou assim, né? E é isso. Isso não é ter liberdade. Isso é ser movida pelo impulso e falar sem filtro. Isso pode trazer consequências gravíssimas para a relação. Que depois de uma coisa dita, eu sempre digo que depois que algo é dito e é lançado ao vento, tu depois buscar aquilo, depois você recolher e trazer de volta, é muito difícil. É muito complicado. Tem um ditado árabe que diz assim, quando você for brigar e falar um monte de coisas para alguém, você construa 2 túmulos. Um para a pessoa e um para você. E eu concordo. Eu acho que as 2 pessoas são perdidas, de certa maneira, morrem, quando você dedica toda a tua raiva para alguém sem buscar uma conversação verdadeira. Sim. Cris, e uma outra questão. Quando o casal ele tá em crise, ou o casal tá afastado, ou de repente o marido tá mais afastado, fica no celular, mais nesses momentos de desconexão, como que o casal faz para começar uma conversa? A melhor forma para você começar uma conversa é de uma forma natural. O que é uma forma natural? As pessoas, às vezes, elas só buscam uma conversação pesada, onde discuta alguma coisa, onde eles têm que resolver algumas coisas, quando, às vezes, eles não precisam resolver o tempo todo. Você pode chegar e dizer, escuta, como foi teu dia em tal lugar? E como foi quando a pessoa veio aqui? E você começar a conversar de forma natural, porque lembra do vendedor de enciclopédias? Sim. Ele nunca tinha visto o fazendeiro. E ele conseguiu vender para o fazendeiro. Simplesmente porque ele se interessou pelo fazendeiro. A gente não tem conversa. Quanto tu se interessa de verdade para perguntar, por exemplo, pro teu marido como é que foi o dia dele? E no caso daquele marido que só responde aham, sim, não, como que tu faz para aprofundar e
criar essa conexão quando já foi perdida, por Você exemplo. pode falar de você. Pois foi bom, hoje eu tô feliz porque eu fiz isto. Por mais que ele não olhe, porque vocês estão desconectados, ele está ouvindo. Sherazade é uma personagem. A Sherazade, né, num dos mitos, ela deixou de ser morta porque todos os dias que o sultão chamava para mandar matá-la, ela tinha uma história diferente para contar. E ele começou a se interessar pelas histórias dela. E aí, quando chegou o prazo de mandar matá-la, né, ele simplesmente desistiu, ele casou com ela. Porque ele realmente tinha gostado dela, se interessado por ela. Então, conversar não é só sobre você ter respostas do outro, é sobre você poder falar de você. Conversar não é sobre ficar criticando, se queixando, reclamando, nada disso é conversa. Nada disso é uma conversa. Né? A menos em algumas situações limites, eu tenho que apontar isto. Em algumas situações limites, e às vezes, quando o casal, por exemplo, passa por uma situação de traição, e o casal, de repente, se diz tudo, mas tudo. E realmente um vê no outro as coisas mais feias que já poderia ter ouvido ou ter dito. E é engraçado, porque parece que apesar de tantas coisas feias terem sido mostradas ou estarem à mostra um para o outro, parece que o casal passa a se importar de verdade, a se olhar de verdade e a partir disso conversar de verdade. Só que geralmente daí, essas palavras vêm carregadas de emoção. E que não é necessariamente de raiva, nem de disputa, nem de competição. São palavras que vêm com dor. E quando um casal verdadeiramente se conhece, eles sabem quando essas palavras estão vindo com dor. E aí, parece que essas palavras abrem. Mas não abrem pela palavra em si, mas abrem pela carga emocional com que elas vieram. Né? E algumas palavras, elas são mágicas. E não é abre-te sésamo ou abracadabra, não. Mas a amorosidade numa conversação, ela é mágica. A amorosidade numa conversação, que vai desde o olhar que acolhe, o olhar interessado, né? O olhar apaixonado. Se você for ver, e você ir num shopping e ver adolescentes conversando, eles não conversam. Eles ficam se olhando, eles conversam através de suspiros. E é engraçado porque até a boca é como se a gente estivesse repetindo quando a mãe amamenta. Porque quando a mãe amamenta, tem vezes que a mãe não fala nada, a mãe só olha e a criança só olha. E até a mãe mexe a boca como se ela estivesse mamando também. E o bebê acompanha a mãe. E é uma conexão tamanha, é uma conversação sem palavra alguma. E quem aqui está ouvindo e já se sentiu apaixonado, vai ver que às vezes quando tu não consegue colocar em palavras o que você está sentindo, você não consegue expressar aquilo, então você não fala. Mas você olha. Você olha. Tem uma dinâmica, né? Você já pôde vivenciá-la. E é uma dinâmica que quem está na minha mentoria e quem participa do presencial
vive esta dinâmica. Eu não vou contar a dinâmica, mas em resumo, é onde os parceiros, que no caso não são casais, mas são as minhas alunas, elas aprendem a comunicar e a acolher, a escutar, sem falar uma palavra. E tu foi testemunha. Se comunica? Sim, só pelo olhar. Só pelo olhar. Se fala alguma coisa? Nada. Nada. Mas comunica? Comunica. Então, uma conversação, ela não abrange só a fala. Ela abrange tudo o que diz respeito a ela. E a falta de conversação não é só falta de palavras também. Porque às vezes você está falando numa verborreia, que a gente chama. Falando e não dizendo nada. Cris, eu falei tudo para ele, falei. Eu digo assim, tu falou que tu tá com medo? Medo? É. Não. Eu disse para ele, pega tuas trouxas e vai embora. Você quer que ele vá embora? Não. Na verdade, eu queria ficar mais perto dele, eu me sinto muito sozinha. Você comunicou isso? Não. Mas você se sente muito sozinha e você disse para ele ir embora? Faz sentido isso? Faz, porque é o que a gente faz. Mas faz sentido de verdade? Não. Porque ela diz, por que você não vai embora? Por que você não fica lá naquela tua empresa onde você dá valor? Quando eu quero dizer, eu estou me sentindo muito sozinha, eu estou com saudade de nós. Você sabia que quando tem falta de conversa, geralmente o diagnóstico, pelo menos que eu dou, é de saudade? Saudade, Carol, de como tudo começou. Saudade de quando a gente conseguia conversar sem falar uma palavra. A gente se comunicava com um olhar, com um toque. Saudade de se sentir próximo, saudade de querer contar de mim, saudade de querer ouvir de ti. Então, é muito importante, Carol, que o casal, por mais sobrecarregado que ele esteja com família, com filho, com trabalho, com coisa, que eles tirem tempo para ser casal e conversar sobre casal, não sobre boleto, sobre encargo, sobre os filhos, sobre problema na escola. Falar sobre o casal. Para que cada um tenha tempo, espaço para dizer como andam as coisas. Para poder namorar. Para poder ser casal. Porque se o casal não faz isso, às vezes o casal ele é engolfado, e eu entendo a vida. Às vezes os casais armam uma armadilha para eles mesmos. A velocidade é uma grande armadilha para todas as pessoas, que é a velocidade com que tu vive, com que tu tem que cumprir as coisas, com que tu tem que fazer as coisas. Quando você vê, você ligou o piloto automático, você não sabe mais nada do que está acontecendo com você. Cris, sensacional. Eu tô com uma lista de coisas aqui que eu já anotei. Foi ótimo esse episódio. E se você que ficou aqui até o final também se identificou, deixa aqui nos comentários, a gente quer saber de vocês qual que foi o maior insight ou a frase que mais marcou vocês. Deixa aqui e vejo vocês no próximo episódio.